Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Isaías 43, 5-6. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Jeremias 30:3. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores. Dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Jeremias 31:7. Audiolivro O Destino de Israel e da Igreja. Restauração e Redenção no Fim dos Tempos, de Derek Prince. Introdução. Uma característica peculiar da Bíblia são as suas profecias. Nenhum livro sagrado de qualquer outra religião mundial oferece algo de comparável à Bíblia a esse respeito. Os seus profetas predisseram consistentemente, com um espantoso rigor e detalhe minucioso, acontecimentos da história muitos séculos antes deles ocorrerem. Este é um dos grandes testemunhos da inspiração sobrenatural da Bíblia. Em Isaías 46, 9 e 10, o Deus da Bíblia fala de si próprio. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. A capacidade de predizer a história com tal rigor implica necessariamente a capacidade de a controlar. Por essa razão, Deus pode dizer com absoluta confiança: o meu propósito permanecerá. Um dos grandes temas da profecia bíblica é o destino de Israel. Desde o nascimento de Israel enquanto nação até a consumação final do seu destino, cada estágio principal foi predito pelos seus profetas. Pelo menos 80% de todas estas profecias já se cumpriram detalhadamente. É, portanto, razoável esperar que os restantes 20% se cumpram com igual rigor. Entretecido na história de Israel encontra-se o destino de outro povo, a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja teve sua origem em Israel, mas ao longo dos séculos os destinos desses dois povos, Israel e a Igreja, divergiram largamente. No entanto, tem havido uma contínua interação entre ambos. A Igreja também, à semelhança de Israel, teve os seus profetas. O maior deles foi o seu fundador e cabeça reinante, Jesus de Nazaré. Através de Jesus e dos seus apóstolos, as principais linhas gerais da história da Igreja foram profeticamente reveladas com antecedência. Estas também têm se cumprido progressivamente até o presente. Uma função vital da profecia é fornecer ao povo de Deus uma visão clara do seu destino divinamente traçado. Sem uma tal visão, o povo inevitavelmente tropeçará e cairá. Isto aplica-se igualmente a Israel e à Igreja. É por isso que Salomão diz em Provérbios 29:18, que onde não há visão profética, o povo perece. Foi falta de uma tal visão que levou à queda de Jerusalém em 586 a.C. Depois da cidade ter sido totalmente destruída pelos exércitos da Babilônia, o profeta Jeremias disse: ela nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Lamentações 1:9. Cerca de 600 anos mais tarde, o próprio Jesus falou à mesma cidade em termos semelhantes. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto nos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19:42-44. Contudo, Jerusalém é apenas um extraordinário exemplo histórico das consequências trágicas
que se seguem quando o povo de Deus não consegue compreender o seu destino. Os mesmos princípios aplicam-se tanto a Israel, enquanto povo, como à igreja. Em cada caso, o fracasso em compreender o seu destino redundará em tragédia. Mas não é preciso que isto aconteça. Através das escrituras proféticas, Deus forneceu tanto a Israel como à igreja tudo o que é necessário para que ambos compreendam e cumpram o seu destino. Que não se diga, nem de uma nem de outra, que o fracasso e o desastre surgiram porque não conheceste o tempo da tua visitação. Uma das características mais excitantes do período em que vivemos atualmente é que os destinos de Israel e da igreja estão de novo a começar a convergir. Esta convergência produzirá os mais dramáticos e significativos desenvolvimentos de toda a história humana. É meu sincero desejo e coração que este livro forneça um quadro claro e distinto dos extraordinários acontecimentos que jazem à nossa frente, tanto para Israel como para a Igreja. Derek Prince, Jerusalém, 1992. 1. O cerne da atenção mundial. Qual é a razão de Israel ser o cerne da atenção dos meios de comunicação mundiais? Qual a razão de os líderes governamentais, que são normalmente pragmáticos e tão diplomatas, irromperem em manifestações emocionais quando se discute Israel? Qual a razão de as Nações Unidas devotarem a Israel 30% do seu tempo e 1/3 das suas resoluções, um país minúsculo com uma população de apenas 5 milhões de pessoas? Só há uma fonte para uma resposta clara e indiscutível: a Bíblia. Embora tivesse ficado concluída milênios antes dos presentes problemas no Médio Oriente terem surgido, a Bíblia fornece uma análise sobrenaturalmente inspirada tanto das questões como das forças implicadas. Israel ocupa um lugar singular nas atuais controvérsias, porque a posição de Israel nos propósitos de Deus é igualmente singular. A palavra profética de Deus revela que esta era presente culminará na restauração e redenção de Israel. Portanto, quanto mais nos aproximarmos do fim desta era, tanto mais intensas serão as pressões sobre Israel. Estes eventos que se centram em Israel também determinarão o destino de Satanás, o velho adversário de Deus e do homem. Em 2 Coríntios 4:4, Satanás é chamado Deus deste século. Ele está bem consciente de que quando se completar a redenção de Israel e esta era terminar, ele não mais será capaz de se apresentar como Deus. Será despojado do seu poder de enganar e manipular a humanidade e ficará sujeito ao juízo de Deus. Consequentemente, está neste momento a desenvolver a sua estratégia enganadora e a exercer todo o seu poder ímpio a fim de resistir ao processo de restauração de Israel. Eis então as duas principais forças espirituais que se encontram em conflito na zona do Médio Oriente. Por um lado, a graça de Deus a operar para a restauração de Israel e, por outro lado, as estratégias enganadoras de Satanás, opondo-se com todos os meios ao seu dispor ao processo de restauração. Essa é a razão verdadeira, mas invisível, para as lutas e tensões às quais Israel está presentemente sujeito. Uma grande parte da estratégia de Satanás contra Israel tem sido a de obscurecer a verdade revelada na Bíblia. É espantoso que tanta confusão tenha existido e ainda exista hoje na igreja relativamente aos propósitos que Deus tem para Israel. A batalha por Israel é de fato a batalha pela verdade. Há duas áreas vitais de verdade que iremos aqui considerar: a identidade de Israel e o destino de Israel. Depois de as termos examinado, consideraremos se o destino de Israel também lança alguma luz sobre o destino da igreja. Finalmente, qual é a responsabilidade da igreja face a Israel nesta hora de crise? 2. Quem é Israel? Uma quase total incompreensão, ignorância e distorção invadiu a igreja durante muitos séculos relativamente à identidade de Israel. Para mim, isto parece extraordinário, uma vez que as posições da Bíblia relativamente a Israel são demasiado evidentes. Apesar de tudo, o pensamento de multidões de cristãos parece ter sido ofuscado no tocante à aplicação do nome Israel. Numa sessão posterior deste livro, analisaremos um tópico paralelo: a forma como a palavra igreja é usada no Novo Testamento.
Aqui também descobriremos que a identidade da verdadeira igreja, a semelhança da de Israel, tem sido obscurecida numa confusão que ofusca os verdadeiros propósitos de Deus. A origem dessa confusão, que concerne a Israel, pode ser traçada até os primeiros pais da igreja, que desenvolveram a doutrina de que a igreja substituiu Israel nos propósitos de Deus e que, por isso, ficou conhecida como Novo Israel. Esse tipo de ensino foi promulgado cerca de 150 depois de Cristo por Justino Marte e posteriormente adotado e ampliado por figuras tão célebres como Irineu, Orígenes e Agostinho. Cada vez mais o Velho Testamento foi sendo interpretado de uma forma alegórica, que deixou de fazer justiça ao verdadeiro significado de muitos textos. É significativo que, por volta do mesmo período, a doutrina da Igreja como um todo tenha sido progressivamente corrompida da pureza e simplicidade da revelação apostólica contida no Novo Testamento. O resultado eventual deste processo de corrupção foi a Igreja da Idade das Trevas, que na sua maior parte se revelou espiritual, moral e doutrinalmente corrupta. A partir de cerca de 400 anos depois de Cristo, Israel tem sido regularmente utilizado por mestres, comentadores e mesmo tradutores da Bíblia como sinônimo da Igreja. Por exemplo, numa maravilhosa edição da versão King James, da qual preguei durante 35 anos, os seguintes são alguns dos títulos que surgem no topo das páginas dos últimos capítulos de Isaías. O capítulo 43 abre com estas palavras: Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacobe, e que te formou, ó Israel, não temas. Mas o cabeçalho no topo da página diz: Deus conforta a igreja com as suas promessas. Também o capítulo 44 abre com as palavras: Ouve agora, ó Jacobe, meu servo, Israel, a quem escolhi. Mas o cabeçalho no topo da página diz: a igreja confortada. Cabeçalhos ou títulos como estes, inseridos no texto, produzem um efeito que é subliminal, isto é, abaixo do limiar da razão consciente. Apesar de tudo, o seu impacto cumulativo ao longo dos séculos ultrapassa tudo quanto possamos calcular. Muitas gerações de cristãos inconscientemente assumiram que faziam parte do texto original, mas não. Apoiados por editores, interpretaram erradamente o que Isaías estava realmente a dizer, aplicando à igreja palavras que eram especificamente dirigidas a Israel, pelo seu nome. A verdade essencial é em geral simples e a verdade é esta: Israel é Israel e a igreja é a igreja. Para recuperar a verdade sobre a identidade de Israel, é necessário retroceder ao verdadeiro texto do Novo Testamento e ver como os apóstolos usavam o termo Israel. Essa é a única base legítima para um uso escrituralmente rigoroso deste termo. Uma vez que o cânon da Escritura está encerrado, nenhum autor ou pregador subsequente tem sido autorizado a alterar a utilização estabelecida pelos escritores apostólicos do Novo Testamento. Qualquer escritor ou pregador que introduza uma aplicação diferente do termo Israel deturpa o direito a reivindicar a autoridade escritural para o que ele diz sobre Israel. Descobri 77 ocorrências no Novo Testamento em que surgem as palavras Israel ou israelitas. Depois de as examinar, concluí que os apóstolos nunca utilizaram Israel como sinônimo da igreja, nem tampouco a frase o novo Israel. Surge algures no Novo Testamento. Os pregadores que usam essa frase deviam ter o cuidado em definir a sua utilização. Deviam também declarar que não se encontra na Bíblia. Alguns anos atrás, quando eu estava falando a um grupo em Israel, aconteceu salientar que Israel nunca é utilizado na Escritura como sinônimo da igreja. As pessoas do grupo eram crentes maduros, dedicadas a haverem cumprido o plano de Deus para o povo judaico. No entanto, um deles, um amigo de longa data, disse posteriormente: foi a primeira vez que ouvi alguém dizer que Israel não é sinônimo da igreja. Esta observação ajudou-me a ver quão generalizada se encontra essa interpretação errada. Por outro lado, Israel é frequentemente utilizado como modelo da igreja, relativamente à experiência de Israel em Êxodo. Paulo diz: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso.
1 Coríntios 10:11. Contudo, retratar Israel como modelo da igreja é completamente diferente de identificar a igreja com Israel. Consideremos a título de ilustração que Jomo Kenyatta, o primeiro presidente do Quênia, fosse descrito como o George Washington da sua nação, da mesma maneira que George Washington é considerado o pai da nação dos Estados Unidos. Por outras palavras, muito do que se aplica a George Washington em relação aos Estados Unidos aplica-se a Jomo Kenyatta relativamente ao Quênia. Mas isso não quer dizer que Jomo Kenyatta fosse realmente George Washington. É tão incorreto como dizer que a igreja é Israel. Infelizmente, a igreja tem frequentemente adotado um princípio cristão de interpretação que raramente é afirmado explicitamente. Todas as bênçãos se aplicam à igreja e todas as maldições a Israel. Por trás deste princípio de interpretação jaz a asserção, em que há muito de verdade, que Israel teve a sua oportunidade, mas foi infiel a Deus. Assim, portanto, continua essa linha de raciocínio. Deus mudou seu pensamento e reaplicou à igreja as suas promessas, inicialmente destinadas a Israel. Uma tal conclusão, contudo, põe claramente em causa a fidelidade de Deus. Em Romanos 3:3-4, Paulo expressa sua reação a uma tal sugestão. Analisando as consequências da infidelidade de Israel, diz ele: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como anteriormente afirmado, a única forma legítima de verificar o uso correto de palavras como judeu ou Israel é reexaminar as passagens do Novo Testamento em que elas ocorrem. 3. Quem é judeu? Para começar, vamos olhar para a palavra judeu. Essa palavra ocorre cerca de 200 vezes no Novo Testamento. De todas essas ocorrências, a única passagem que judeu é claramente utilizado de uma forma diferente da norma aceite é em Romanos 2:28-29. Esses versículos surgem no fim de um capítulo em que Paulo tem estado a explicar, com particular referência ao povo judaico, que o conhecimento da vontade de Deus através da lei não justifica ninguém. Uma pessoa não é justa apenas porque conhece o que é justo. Pelo contrário, Paulo diz que o conhecimento somente aumenta a responsabilidade humana e continua aplicando este princípio especificamente ao povo judeu nos seus dias. Contudo, antes de utilizarmos hoje esta afirmação contra o povo judeu, precisamos de ter em mente que já se passaram 19 séculos. Nos dias de Paulo, era fundamentalmente o povo judeu que tinha o conhecimento de Deus. Hoje somos nós, cristãos, que reivindicamos possuir o pleno conhecimento da vontade de Deus, revelada em toda a Bíblia. Muito provavelmente, a igreja dos nossos dias necessita do alerta feito por Paulo aos judeus dos seus dias. O fato de conhecermos a vontade de Deus e do que é justo não nos faz justos. Pelo contrário, apenas aumenta a nossa responsabilidade. O fato de conhecermos a vontade de Deus e do que é justo não nos faz justos. Pelo contrário, apenas aumenta a nossa responsabilidade. Depois de salientar que os judeus dos seus dias, em muitos casos, se tinham desviado da vontade de Deus, substituindo o verdadeiro propósito de Deus por uma forma legalista de religião, Paulo encerra o capítulo com estas palavras: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que o é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:28-29. Quando Paulo diz cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, está fazendo um jogo de palavras com o significado hebraico do termo judeu, que é retirado do nome da tribo de Judá, significando louvor ou ações de graças. Quando Leia deu à luz o seu quarto filho, chamou Judá, em hebraico, Yehudá, dizendo: louvarei o Senhor. O significado de Judá, ou Yehudá, ou judeu, é então louvor. Assim, Paulo diz que se alguém é um verdadeiro judeu, então o seu louvor deve vir de Deus, e não dos homens. Em certo sentido, ele está a restringir aqui a utilização do nome judeu.
está a dizer que não basta ser-se judeu exteriormente. Um verdadeiro judeu deve ter uma condição íntima de coração que o faz merecer o louvor de Deus. É importante compreender aqui que Paulo não está a alargar o uso de judeu, pelo contrário, está a restringi-lo. Há alguns anos li um artigo numa revista britânica em que o escritor tecia algumas críticas a Israel e retirava desta passagem de Romanos a teoria de que somos todos judeus. Isso afasta-se completamente da linha de ensino do Novo Testamento. O povo judeu deve realmente ficar confuso ao ouvir dizer que quando estamos em Cristo, não há judeu nem gentio, para logo de seguida escutar, mas somos todos judeus. Nem é isso que Paulo está a focar, está a dizer que para se ser um verdadeiro judeu, não basta que a pessoa tenha todas as marcas exteriores, ela deve também possuir a condição espiritual íntima, que dê louvores a Deus e dele obtenha louvor. Ponhamos a mesma ideia no contexto cristão. Podemos dizer a alguém: se és um verdadeiro cristão, quando alguém te der uma bofetada, terás de oferecer a outra face. Mas não é nossa intenção inferir que os que não apresentam a outra face não têm o direito de serem chamados cristãos. A utilização especial de cristão nesse contexto, obviamente, não substitui o uso normal e aceite do termo. Em adição a Romanos 2, há duas passagens em Apocalipse 2:9 e 3:9, onde o Senhor fala dos que dizem ser judeus e não são. Há diversas formas possíveis de interpretar essas passagens. Possivelmente, referem-se ao mesmo tipo de pessoas que Paulo descreve em Romanos 2, as que possuem as marcas exteriores identificadoras de judeu, mas a quem faltam as exigências espirituais íntimas. Suponhamos, contudo, que aceitamos estas duas passagens de Apocalipse, juntamente com a de Romanos, como exemplos de uma utilização especial de judeus que restringe o termo a judeus, que satisfaçam certas exigências espirituais. O fato permanece que, em cerca de 200 passagens do Novo Testamento, haveria apenas 3 exemplos desse significado especial restritivo. Nestes 3 exemplos, judeus quer dizer aqueles que estão ligados a Deus pela fé no Messias. Para interpretar um verso usando esse significado restrito da palavra, deve ser claramente apoiado pelo contexto. Apocalipse 2:9. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. A aplicação alargada do termo judeu, que os judeus são todos aqueles que estão corretamente relacionados com Deus, através de Jesus Cristo, não é encontrado no Novo Testamento e nunca poderia substituir o sentido normal da palavra judeu. Audiolivro O Destino de Israel e da Igreja, Restauração e Redenção no Fim dos Tempos, de Derek Prince. 4. Eles não são Israel. Agora analisaremos o uso das palavras Israel ou israelitas no Novo Testamento. No total, contei 79 passagens em que surgem estas palavras. Em 9 casos, são uma citação direta das Escrituras do Antigo Testamento e, em cada exemplo, o significado no Novo Testamento é precisamente o mesmo que no Antigo. Há mais 68 passagens que não são citações do Antigo Testamento, mas em todos estes casos, o uso no Novo Testamento concorda com o do Antigo. Portanto, permanecem apenas 2 passagens no Novo Testamento em que Israel é utilizado como um sentido especial, tal como com a palavra judeu. Esta utilização especial que o Novo Testamento faz de Israel não alarga, mas antes restringe a aplicação da palavra. O primeiro desses usos restritos encontra-se em Romanos 9, 6-9, onde Paulo explica que mesmo que Israel
em muitas ocasiões, não tenha recebido ou obedecido a palavra de Deus, isso não significa que a palavra de Deus ficasse sem efeito. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Paulo explica aqui que ser descendente físico de Israel, isto é, de Jacó, não é suficiente. Para se qualificar para as bênçãos prometidas de Deus, uma pessoa tem também de demonstrar a mesma fé que caracterizou Abraão, Isaque e Jacó. Caso contrário, a pessoa não tem realmente direito ao nome de Israel. Deixe-me enfatizar de novo que Paulo não está a alargar o uso de Israel para incluir todos os crentes, independentemente da sua origem nacional. Pelo contrário, ele está a restringir a sua utilização para incluir apenas os descendentes de Israel que estejam na fé do Messias. É um erro sugerir que nessa passagem Paulo esteja a descrever todos os crentes como Israel. Em outros lugares do mesmo capítulo, Paulo usa Israel no sentido normal de todos quantos descendem de Abraão, Isaque e Jacó. Nos versículos 3 e 5, por exemplo, ele diz: porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem a adoção e a glória e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto e as promessas, de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui, Paulo chama israelitas aos que realmente rejeitaram o Messias. Apesar de tudo, trata-os de parentes. Poderia desejar ser separado de Cristo por amor deles, escreve ele. Por outras palavras, Paulo deseja que pudesse ocupar o seu lugar de incredulidade e rejeição de Deus. É óbvio que Paulo está aqui a usar o nome de Israel ou israelita para descrever todos os que descendem de Abraão, Isaque e Jacó, quer sejam crentes ou não. Esse é o uso normal em todo o Novo Testamento. 5. O Israel de Deus. A outra passagem que Paulo utiliza Israel no sentido restrito é Gálatas 6, 15 a 16. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo está a falar de dois tipos de pessoas. Por um lado, aqueles que sem antecedentes de circuncisão ou de judaísmo experimentaram o novo nascimento e estão caminhando na nova criação. Por outro lado, os israelitas por descendência natural que permaneceram na fé, que foi a marca dos seus ancestrais, e através dessa fé receberam Jesus como Messias, entrando assim na nova aliança. Aos últimos, Paulo chama o Israel de Deus. O que realmente conta, está Paulo a dizer, não é algum rito religioso, mas um ato criativo de Deus no coração gerado pela nova aliança. Contudo, é interessante que a nova versão internacional, uma das mais utilizadas versões modernas, se afaste nesse ponto dos princípios normais de tradução. O versículo 16 diz: paz e misericórdia a todos os que seguem esta regra, a saber, ao Israel de Deus. A saber, substitui o normal, e significando o quê? Que os que andam segundo esta regra são o Israel de Deus, sejam eles judeus ou gentios. Essa substituição fundamenta-se não em bases linguísticas, mas teológicas. A palavra grega é kai. Seria necessário pesquisar o Novo Testamento para encontrar locais em que essa palavra seja legitimamente traduzida por a saber. Provavelmente menos de uma vez em 500 ocorrências. A concordância da NIV, publicada pela editora Zondervan, não indica sequer a saber. Esmagadoramente, kai é traduzida por e, o que motivou os tradutores da NIV a substituir neste exemplo e por a saber. Aparentemente,
a velha tradição de que todos os verdadeiros crentes são o Israel de Deus. Esse pensamento influenciou tanto os cristãos que eles mudaram o simples significado de um texto para o fazer alinhar com a sua teologia. Isto não é um ataque aos tradutores da NIV, que no conjunto produziram uma excelente versão. Serve apenas para ilustrar até que ponto essa teoria do Israel espiritual penetrou no pensamento da igreja, produzindo atitudes e formas de pensamento que não possuem bases sólidas na Escritura. Há uma razão importante que leva Paulo a fazer essa distinção em Gálatas 6, 15 a 16, entre crentes de ascendência gentia e crentes de ascendência judaica. Por um lado, os gentios tornaram-se cristãos por uma simples transformação sobrenatural que ocorreu nos seus corações. Não tinham conhecimento prévio de um único Deus verdadeiro. Para os judeus, por outro lado, a sua fé no Messias foi o culminar de um processo histórico que se iniciou no êxodo do Egito e depois se desenvolveu ao longo de muitos séculos através do ministério de governantes, profetas e sacerdotes ordenados por Deus. A condição espiritual do mundo gentil, no tempo do Novo Testamento, podia ser comparada a um campo que tivesse sido entregue à sua condição silvestre natural, sem sofrer qualquer processo de cultivo. Para um gentio, vir a Cristo representava uma intervenção direta de Deus na vida individual que não havia sofrido qualquer processo histórico de preparação. Por outro lado, o povo judeu era um campo que tinha sido cuidadosamente cultivado ao longo de muitos séculos. Por esta razão, durante o período do seu ministério, que se confinou a Israel, Jesus disse aos seus discípulos: Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. João 4,38. Os discípulos estavam a ceifar num campo que tinha sido cultivado durante muitos séculos por uma longa sucessão de servos de Deus. A terminologia que Paulo utiliza em Gálatas 6, 15 a 16 ressalta essa distinção entre os antecedentes dos crentes gentios e judeus. Para ambos, de igual modo, houve um encontro pessoal com o Messias, que transformou as suas vidas. Para os gentios, esta foi uma intervenção direta de Deus, sem qualquer processo histórico anterior de preparação. Mas para os judeus, o encontro foi o culminar de um processo histórico que tinha estado a decorrer durante muitos séculos. Era, portanto, apropriado descrevê-los não apenas como Israel, mas como Israel de Deus. A sua fé no Messias representava o cumprimento do propósito que levara Deus a trazer Israel à existência. Contudo, devemos enfatizar que isso, de modo nenhum, significa que essa seja a utilização normal do termo Israel no Novo Testamento. 6. Israel distinto da Igreja. Não é apenas o caso de Israel nunca ser usado no Novo Testamento como sinônimo da Igreja. O oposto é que é realmente verdade. Há diversas passagens em que Israel identifica os judeus que realmente rejeitaram Jesus e que, portanto, não podem ser considerados membros da sua igreja. Analisaremos algumas dessas passagens em Romanos 11. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Versículo 7. Aqui é óbvio que Israel é utilizado para descrever os que não creram em Jesus o Messias e que, portanto, não fazem parte da igreja. No mesmo capítulo, Paulo diz de Israel: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar assim alguns deles. Versículos 11 a 14. Ao longo destes versículos, Paulo mantém um contraste consistente entre os israelitas que rejeitaram Jesus e os gentios que receberam a salvação através da fé nele. Assim, longe de Israel ser um nome para os crentes gentios, Paulo utiliza o nome
para os distinguir dos crentes gentios. Neste mesmo capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Versículo 25. A mesma ignorância concernente ao plano de Deus para com Israel, contra a qual Paulo lutava há quase 2000 anos atrás, ainda hoje persiste. No entanto, nessa passagem é mais uma vez claro que Paulo coloca os israelitas incrédulos em contraste com os gentios, que se tornaram crentes. Não são identificados como os cristãos gentios, são distinguidos deles. Paulo conclui com esta maravilhosa afirmação no versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Se Israel fosse um sinônimo da igreja, significando aqueles que são salvos, essa afirmação seria ridícula. Paulo estaria a dizer que aqueles que são salvos seriam salvos. Uma tal interpretação deve, portanto, ser rejeitada. 7. Quem é a igreja? Esta análise da utilização de Israel no Novo Testamento não ficaria completa sem uma semelhante e breve análise da forma como o Novo Testamento usa a palavra igreja. Hoje em dia, muita gente pensa na igreja como uma estrutura física de madeira, tijolos ou pedra, mas não é essa a utilização que o Novo Testamento faz do termo. No texto grego do Novo Testamento, a palavra geralmente traduzida por igreja é eclésia. Refere-se a um grupo de pessoas convocadas para um propósito especial. A palavra portuguesa que mais se aproxima é assembleia. Em Atos 19, 32, 39 e 41, é a palavra usada para descrever o corpo de cidadãos de Éfeso, que foram coletivamente considerados responsáveis pela condução dos assuntos da cidade. De igual maneira, segundo a utilização do Novo Testamento, a igreja é uma assembleia de pessoas chamadas da presente ordem mundial para servirem a Jesus Cristo e serem por ele preparados para se tornarem instrumento coletivo do governo, que ele estabelecerá nos tempos vindouros. Em Efésios 1, 22 e 23, Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo. Vista esta luz, a igreja não é uma organização, mas um organismo. A igreja não é uma organização, mas um organismo. Cada membro deste corpo tem uma relação pessoal de fé com Cristo e, através dele, com todos os outros membros. Ao longo dos séculos, contudo, esse conceito tem sido tão corrompido e distorcido que a igreja, como é hoje conhecida, apresenta pouco ou nenhuma semelhança com o modelo original estabelecido no Novo Testamento. Muitos dos que se consideram membros da igreja moderna não possuem nenhuma relação viva e pessoal com Cristo e são frequentemente inimigos de outros cristãos professos. Apenas uma pequena minoria dos que são, em geral, chamados cristãos, são membros da igreja que é descrita no Novo Testamento. No meio de toda esta confusão, porém, a verdadeira igreja ainda se mantém na terra, de acordo com o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Assim definida, a igreja tem duas características distintas. Primeiro, Deus e Deus apenas. Conhece todos quantos são verdadeiramente seus. Segundo, a todo que se afirma como membro desta igreja, se exige que o demonstre na prática, através de uma vida de justiça e santidade. Para a maioria dos judeus, esse retrato neotestamentário da igreja não é algo de real. Pensam na igreja como uma grande instituição, da mesma forma que um partido político ou um grupo étnico, que durante muitos séculos tem sido o principal instrumento e propagador do antissemitismo. Assim, a confusão produzida por Satanás relativamente à identidade de Israel só é excedida pela confusão que ele produziu relativamente à identidade da igreja. 8. Eleição. Israel e a igreja, quando corretamente interpretados, possuem em comum um elemento de vital importância. Cada um deles é o produto do que os teólogos designam de eleição divina. Dito de uma forma mais simples, isso significa a escolha de Deus. Muita da controvérsia a respeito de Israel
tem a ver com a questão da escolha de Deus. Se há algo que a mente natural do homem não regenerado não gosta, é da revelação de que Deus escolheu certas pessoas. Podemos, em geral, tolerar isso desde que acreditemos sermos nós as pessoas que Deus elegeu. O nosso problema surge quando Deus diz que escolheu pessoas que nós não teríamos escolhido. Para o humanista, a verdade da eleição divina é como agitar a proverbial capa vermelha diante do touro. Em Romanos 9, 10, 18, Paulo apresenta um exemplo histórico de eleição retirado do Antigo Testamento, o nascimento de Jacó e de Esaú. Os dois gêmeos foram concebidos pelo mesmo pai, mas antes de nascerem, Deus declarou a sua atitude face a cada um deles. Paulo diz que ele o fez para demonstrar que a questão decisiva no destino de uma pessoa não é o que ela faz, mas sim a escolha de Deus. A questão decisiva no destino de uma pessoa não é o que ela faz, mas sim a escolha de Deus. Essa nunca foi uma doutrina fácil para a mente carnal do homem receber. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para o que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacobe e odiei a Esaú. Versículo 10 a 13. Antes dos irmãos terem ainda saído do ventre materno, sem referência a qualquer coisa que tivessem feito, Deus declarou a sua escolha. O mais velho servia o mais novo. Era contrário às regras culturais aceites do tempo. Claramente, a escolha de Deus não se baseava no caráter ou boas obras de Jacobe, uma vez que ele ainda não o havia sequer nascido. Por outro lado, qualquer boa ação que subsequentemente surgisse na vida de Jacobe era o fruto da escolha de Deus. Paulo sugere então a forma como muita gente provavelmente reagiria. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 14 a 15. A misericórdia e a compaixão vêm da soberana decisão de Deus. A misericórdia e a compaixão vêm da soberana decisão de Deus. Infelizmente, porém, a verdade da soberania de Deus é raramente mencionada na igreja contemporânea. Podemos definir a soberania de Deus dizendo que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. É isso que realmente perturba os humanistas. Ele não os consulta. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Versículo 16. Todos os nossos esforços e todas as nossas boas obras não são suficientes. Somos totalmente dependentes da misericórdia que Ele livremente dispensa a quem escolhe. No versículo seguinte, Paulo passa do tema da misericórdia para o do julgamento, porque diz a Escritura a Faraó: para isto te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 17. Faraó foi um governante particularmente ímpio e, no entanto, foi ele quem Deus levantou. Deus fê-lo para apresentar a Faraó perante todas as gerações posteriores como a declaração dos seus juízos sobre os governantes que se opõem aos propósitos e ao povo de Deus. Paulo conclui essa sessão enfatizando que é Deus que, pela sua própria decisão soberana, dispensa ou retém a misericórdia na vida de cada pessoa. Logo, pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Versículo 18. Precisamos sempre de recordar que Deus não deve misericórdia a nenhum de nós. A misericórdia procede unicamente da sua graça. Mesmo que não manifeste misericórdia a nenhum de nós, mesmo assim ele continua a ser perfeitamente justo. Quando Deus oferece a sua misericórdia, impõe certas condições muito simples que nos cabe cumprir. Elas encontram-se declaradas na mensagem do Evangelho. Contudo, o fato de as termos cumprido
não indica de modo nenhum que a merecêssemos. O fato de termos cumprido as suas condições de misericórdia não indica de modo nenhum que a merecêssemos. Por definição, nem a misericórdia nem a graça podem jamais ser ganhas. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Sois vós semente de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, e poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou, pelo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E aumentou seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com